Está no ar, Lado Pessoal, com Milena Machado. O podcast de entrevistas da Rádio Antena 1. Quer ir mais longe na sua carreira? Então não fique parado. Dê mais um passo. Faça a pós-graduação na PUC Campinas, uma das melhores universidades do mundo com diversas áreas de ensino como gestão, comunicação, linguagem e muito mais. Seja a próxima referência do mercado. Dê mais um passo e faça o seu futuro. Pós-graduação PUC Campinas. Acesse o site e conheça todos os cursos. puc-campinas.edu.br. Olá, está no ar Lado Pessoal, o podcast Rádio Antena 1. Eu sou Milena Machado, muito prazer, e a partir de agora você vai saber como pensa, como decide, como se informa e se mantém física e espiritualmente os executivos mais influentes do Brasil. Hoje, revelando o seu lado pessoal pra gente, o presidente executivo da Santer e conselheiro da Pirassununga 51 e da Jamef Transportes, Eduardo Martins Aron, mais conhecido como Aron. Aron, seja muito bem-vindo. Obrigado, Milena. Prazer estar aqui nesse programa, conversando com você sobre essa ideia original, que é o lado pessoal dos executivos. Acho que foi uma ideia muito interessante fazer um programa assim. Muito obrigado. Pois é, os executivos estão amando, a gente está na segunda temporada, o público também. A proposta aqui é uma conversa bastante inspiradora. Eu espero que você abra aí seu coração mesmo para realmente, do seu jeito, que você é muito querido pelos amigos e pelos parceiros, né, de carreira também, desse seu jeito extrovertido e generoso de ser, eu tenho certeza que a gente vai fazer uma bela entrevista. E olha, a gente começa aqui já falando, já é tradição do nosso podcast, comentando a música que vocês executivos escolhem para a gente abrir o nosso programa, né? Então eu quero saber o que essa música Imagine, do John Lennon, fala sobre você, né? Por que você escolheu essa música para a gente abrir a nossa entrevista? Eu acho que, apesar dessa música ser muito antiga, ela nunca foi tão atual, né? O que ela pede é o que eu gostaria que acontecesse mais no mundo. Menos guerra, menos intolerância, menos polarização política, né? A gente vive hoje num mundo muito belicoso, de muito enfrentamento. Isso é muito ruim, né? Então, acho que as pessoas precisam ouvir essa música um pouco mais. Sim, sim. Quem diria, né, que depois de isolados pela pandemia, a gente ainda teria que encarar uma guerra, né, como está acontecendo ali entre a Rússia e a Ucrânia. Tem toda a razão. E o dia a dia também, né, a situação econômica, são muitos os desafios, a gente precisa se unir mesmo. Por falar nisso, como é que você lida com os seus desafios, né, porque resumindo, assim, a sua atuação profissional nesse momento, ser presidente de uma empresa que trata de um tema, de um segmento, ser conselheiro de outra, que é paixão dos brasileiros, né, no segmento de bebidas, e ser conselheiro também de outra, mais pro ramo da logística. Como é que faz para caber tudo isso no seu dia a dia? A gente tem que se planejar, tem que ser bastante produtivo, tem hora para estudar, tem hora para fazer reunião. Acho que isso desafia o lado de planejamento do executivo e principalmente de foco e de delegação. Eu não sou um executivo aqui na Santer que centraliza muito. Eu tenho uma equipe na qual eu confio e então você consegue administrar mais bolas no ar dessa forma. Mas você precisa ser muito organizado e saber delegar. Eu acho que isso é importante. Eu vou querer saber sim um pouco mais sobre o seu dia a dia como presidente, mas antes, para falar um pouco sobre os conselhos, né? Se tiver alguém nos escutando hoje e que esteja com essa ideia de também começar a fazer conselho, como é que é essa dedicação aos conselhos? Você está no conselho da Pirassununga e no conselho da Jamef, né? Como é que funciona isso, o trabalho de conselheiro? É interessante, porque você, sendo conselheiro, você acaba sendo um presidente melhor e vice-versa. Você entende as dores do presidente que responde para o conselho do qual você faz parte, né? São os grupos que estão no topo da liderança da empresa. Muitas vezes você está como conselheiro representando os interesses dos donos da empresa junto ao presidente e aos diretores.
Então é importante esse cargo, ele, além de trazer mais repertório, né, arejar a sua visão, ampliar a sua visão, ele também faz você entender os interesses de quem está em cima do grupo gestor da empresa. Né? No caso, eu na Santer, como presidente, com a equipe de diretores, eu cada vez melhor entendo as preocupações, os anseios, a forma de pensar do grupo controlador. É uma troca muito boa. Né? Certo, pela tua experiência... Certo, pela tua experiência, então, não seria uma continuidade da carreira executiva apenas, né? Ou talvez até uma reinvenção. Seria algo paralelo mesmo, você aconselha a fazer junto. Não importa o tamanho da empresa em que o executivo vai ter a oportunidade de participar do conselho, a experiência em si ela é muito valiosa, muito rica para o dia a dia, né? Isso, Milena, exatamente. Eu recomendo que os executivos hoje que estão na liderança de posições em empresas, procurem ser conselheiros, comecem. E depois, num dado momento da carreira, eles vão deixar de ser executivos gestores e vão ser só conselheiros. Essa transição fica mais fácil, mais bem preparada. Então eu já comecei a fazer isso, eu sou conselheiro há 3 anos. Né? É, bastante experiência aí. As reuniões geralmente são mensais, né, de conselho, mas não é um trabalho de um dia, né? Vocês devem se falar com mais frequência. São mensais. Existe um contato ou outro durante o mês, muita troca de e-mail, mas nada que atrapalhe o seu dia. São coisas bem pontuais. Claro. Você às vezes precisa fazer um telefonema, tal, mas isso aí você acomoda. Vai encaixando o estudo, né, e os assuntos ao longo dos dias, né, aí chega no mês preparado. Vamos falar agora então do trabalho na Santer como presidente. É um segmento que é familiar seu, né? Porque você já teve passagens pela Kimberly, pela Johnson. Como é que foi, depois de alguns anos, voltar para esse segmento onde você iniciou a sua carreira? Porque você teve aí um espaço de tempo cuidando de comida pet, né? E também da indústria farmacêutica, a gente já fala disso. Mas falando sobre Santer em si, como é que foi essa volta ao segmento de higiene pessoal, de papel? Foi muito gostoso, Milena. Eu gosto muito desse mercado, eu cresci por muitos anos na Kimberly-Clark, mexendo com fraldas, absorvente, papel higiênico, e voltar dessa vez dentro de um grupo multinacional que é japonês. O que é interessantíssimo, experiência cultural nova, num mercado que eu já conheço. Então, a gente tem que entender por que as experiências aparecem na tua vida, né? Sim. Às vezes a experiência é muito mais política e cultural do que técnica. A técnica eu já vivi bastante, a técnica desse mercado. Então foi gostoso demais inclusive ver como outras empresas onde eu trabalhei evoluíram, né? Muita coisa nesse mercado mudou, tem novos entrantes. Então ele muito dinâmico, então foi muito gostoso voltar. Estou muito feliz. A Santer é a antiga Santa Teresa, né? Uma empresa que começou nacional, né? E agora ela está num grupo global, é isso? A Santa Terezinha, né? Conhecida como Santer, Santa Terezinha. Fundada há quase 90 anos. E há quase 90 anos, uma empresa de histórias maravilhosas, pioneira no Brasil, na produção, na venda de produtos de consumo e em papéis especiais industriais, e que agora ela é controlada por 2 grupos muito fortes do Japão, a Daio e a Marubeni. 2 grupos que se associaram. Então realmente deu muita força tecnológica, de capital, de experiência global para a Santer. Então a Santer está renascendo, mais forte. Sim, sim. Agora, para você, imagina, você falou dessa questão, né, cultural aí também, é a primeira vez, então, que você trabalha com uma empresa, vamos dizer assim, oriental, né? Porque Johnson e Kimberly são empresas americanas. Qual que é o grande diferencial aí entre as culturas de uma empresa, por exemplo, americana para uma empresa japonesa? Teve algum choque aí ou não? Você conseguiu driblar muito bem? Como que foi aí essa transição cultural? Olha, eu tive uma vivência na Kimberly, quando eu fui diretor global de fraldas, onde eu convivi muito com o pessoal da Coreia.
e da China. Então isso me ajudou, porque eu aprendi a lidar com a cultura oriental. Então, isso foi assim uma preparação. Estando como executivo aqui, tem coisas muito interessantes da cultura japonesa. É uma cultura extremamente resiliente, né? Extremamente comprometida com o trabalho, com o resultado da empresa. As pessoas se doam de verdade a atingir a expectativa dos controladores lá no Japão. São pessoas muito honestas, né? Muito amigáveis, é gostoso trabalhar em time com eles. E o japonês tem uma coisa que é sonhar grande, né? Ele joga um sonho alto e põe a força para atingir o sonho. Isso é uma coisa até mais forte que a cultura americana. Então são elementos muito interessantes para você conhecer. Olha, que interessante, né? Então, eu imagino, pelo que você está falando, na hora de fazer um planejamento, na hora de desenhar uma meta, os japoneses costumam sonhar mais alto, então. Eles desafiam mais a equipe do que numa cultura americana, por exemplo, que é mais em cima do dia a dia, é isso? Desafiam mais, e é uma cultura interessante. A gente está sempre constantemente buscando uma solução para melhorar. Então, você faz muito plano de ação. Então você está perseguindo uma meta alta, e mesmo que você tenha reveses, você vai lá e põe novos planos para tentar compensar. Então é uma cultura de superação, cultura constante de superação. Muito interessante. Como é que é para você isso, assim? Como é que você concilia, então, esse ambiente que é mais desafiador com o seu dia a dia? Você acaba, em que momentos do seu dia ou da sua semana, extravasando, se desligando desse desafio imenso aí? Bom, essa entrevista chama Lado Pessoal, né? Eu, felizmente, eu sou uma pessoa muito natural no trabalho. Eu sou muito parecido aqui dentro com em casa. Isso é uma coisa que eu sempre tive na minha carreira. Eu procuro ser uma pessoa transparente e natural. Em qualquer lugar eu sou igual. Então é gostoso, porque o trabalho fica mais leve, né? Agora, eu faço muito esporte para também relaxar, né? Natação, pilates, andar de bicicleta, velejar no mar quando eu posso. Não é tão fácil. Então, tem que ter esse balanço, essa quebra. Inclusive, você está trabalhando quando você está no lazer. A cabeça está processando, você não sabe. Você chega aqui segunda-feira, no fim de semana descansado, super. Você põe os problemas numas gavetas, você se organiza, né? Fala, isso aqui vou deixar no oxigênio, que eu falo. Então, um problema que eu preciso pensar. Uma hora, sem você saber, vem um insight. É o ócio criativo, né? que se falou muito um tempo atrás. Então, nem sempre você acha a solução para um problema de cara. Então, você às vezes tem que se organizar, né? Arquivar os seus problemas e depois voltar a pensar neles, depois de um relaxamento, de um evento com os amigos, um esporte, e aí você vai avançando. Então, tem que saber relaxar. Não Achei acredito no modelo workaholic 100%, não acredito. Tem que trabalhar duro, mas tem que saber dosar. Sim, tô achando tudo isso muito interessante que você está falando, e até me despertou uma curiosidade aqui. Você demonstrou ter bastante organização, né, mental também, além da sua agenda do dia a dia, bem planejada, mas essa que a gente chama às vezes também de paz de espírito, né, essa coisa de arejar a cabeça. Então, assim, dificilmente alguma coisa tira o seu sono. Você tem certeza? Você confia que esses processos de distanciamento do problema, de reflexão daqui a pouquinho, em outros ambientes, vão gerar uma solução? Não tem algo que te tire do sono, tire o sono, não? É raro. Assim, um acidente numa fábrica, um problema com um funcionário. Eu tive outro de uma funcionária que teve um problema de saúde, aí, graças a Deus ficou bem. Essas coisas são coisas de emergência, né? Mas assim, problemas do dia a dia, a gente tem que ter a maturidade, com a idade isso aparece, né? De saber, bom, agora eu vou me focar em outra coisa, vou me distrair, vou ver minha família, amanhã eu penso de novo. E amanhã você pensa de uma forma nova.
ou mais profunda. Então, Sim. essa disciplina mental é muito importante, né? Senão a gente não descansa. Sim, sim. Fica a dica aí para o pessoal que está nos assistindo, então, para tentar ter essa disciplina não só para o trabalho, mas também para essa hora de lazer, que aí a própria experiência de vida do Aron está mostrando para a gente que traz resultado. Falando um pouquinho do seu passado, não tão... Mudar a paisagem. Você está com um problema com uma linha de produto, você pega um grupo de diretores e vai passear em loja. Vamos ver lojas, vamos andar nas lojas, no supermercado e tal. Começa a aparecer um monte de coisa na reunião dos 3, às vezes, andando informalmente. Então você tem que saber, às vezes, mudar a referência, mudar a paisagem também, né, para melhorar o repertório. Entendi. Sim, aliás, tá muito na moda essa cultura, né, de voltar para o cliente, de em algum momento do ano a equipe se envolver diretamente com o cliente, seja no ponto de venda, seja num saque, num atendimento, lendo os e-mails, né, com a ouvidoria e tudo, né? Isso é muito, muito interessante, mas isso já é uma coisa que eu percebo, resumindo aqui a sua trajetória, que como você se envolveu muito no departamento de marketing, você já tem isso muito enraizado em você, né? De saber o que o consumidor quer, a necessidade do consumidor, né? De estar voltado mesmo para o cliente. Então, exatamente. Aprender constantemente é uma competência hoje muito valorizada no mundo executivo. Então, quando você está numa reunião com o cliente, fazendo o plano anual, muito mais do que convencer o cliente dos seus planos de empresa, você tem que aprender muito com ele, fazer perguntas. E hoje a gente faz planos de orçamento. Antes de começar a fazer o plano, a gente senta com fornecedores, clientes, bancos, uma série do que chama stakeholder, para fertilizar para dentro da empresa, para passar a informação, as novidades, a visão holística. Então, essa curiosidade de aprender, ao invés de você estar sempre insistindo em fazer aquilo que você fez no passado, é muito importante, é uma flexibilidade. Que bom, nossa, novo. Muito interessante. Muito interessante isso que você está fazendo. A organização tem que bem buscar denso, isso. Bem profundo. Entendi. Agora, e quando o cliente não fala, só late ou mia, tem 4 patas, como é que faz para cuidar desse cliente, hein? Porque você teve uma passagem como CEO da Guabi Pet Care, né? Uma empresa de ração animal. E até animal Sim. de grande porte também, vocês faziam ração, né? Como é que é isso? Como é que é lidar com esse cliente aí que não fala a mesma língua? Eu adorei a sua pergunta. Vou te contar uma curiosidade. A gente fez uma ração uma vez que ela não ia bem na loja. E a gente resolveu filmar os cachorros com a ração no pote. Só que o cachorro chegava perto, cheirava e ia embora. Olha, o cachorro, ele come com olfato antes de comer. Ele tem que sentir o cheiro da gordura. Não estava legal a gordura da ração. A ração de cachorro ou de gato, ela é envolta numa gordura. Aquela gordura não estava boa. Então ele chegava perto, cheirava e ia embora. Observar o consumidor, nesse caso, que não fala, ajudou. Porque foi o comportamento dele ali na hora de comer. Eu sempre lembro dessa... Mesmo que o consumidor não fale, a gente descobre. Virou um slogan. Olha só, entendi, observar. Imagina, então quer dizer, não estava cheirosinha o suficiente a gordura ou não tinha a quantidade suficiente que apetecesse ele, né? Aí vocês deram uma incrementadinha ali, realçaram o aroma. Entendi. Esse foi um caso que eu nunca esqueci. Mas muito também inspira a gente aqui. Às vezes nem sempre a gente consegue perguntar e nem sempre o cliente se abre de forma também sincera, né? Tem vários formatos de pesquisa. Então a gente fala com tanta gente aqui, né? A Rádio Antena 1 tem uma audiência maravilhosa, gigantesca, todo tipo de gente, de todo segmento. Então fica aí também uma dica. Às vezes observar, só ir ao lugar e observar como o seu cliente consome já é uma boa pesquisa, né? Não deixa de ser uma colheita aí de opiniões também, né? Agora, depois da Guabi, Milena, você passou para o segmento... O que eu falo aqui na Santer, sempre falei na Pfizer, foi: nós temos um chefe.
ele é o consumidor. Na média, o consumidor está sempre certo, porque são milhões de pessoas consumindo um analgésico, uma ração, um papel higiênico todos os dias. Então, na média, eles estão tomando a decisão certa, de preço, qualidade, confiança. Então, se a gente sabe agradar o consumidor, a gente vai vencer e vai avançar. Ele é o nosso chefe. Isso que eu vivo falando é uma coisa simples, mas quando a empresa se perde nesse caminho, ela começa a regredir. Sim, sim, verdade. Se não tem cliente, não tem empresa, né? Não tem para que produzir se não encontra um cliente que tenha esse desejo, essa necessidade desse produto, desse serviço que está sendo oferecido, né? Eu comentar com você um pouco agora sobre a Pfizer, porque depois da Guabi Pet Care, você foi para o segmento farmacêutico, né? A Pfizer Consumer Healthcare, que depois fez uma fusão com a GSK. E aí, olhando assim, bem distanciada dessa sua carreira até aqui, quer dizer, segmento de higiene, o segmento pet, o segmento farmacêutico, o conselho na indústria de bebida, o conselho na indústria de transporte. Quer dizer, quando você iniciou sua carreira executiva, você planejava passear por todos esses segmentos? É uma coisa que você foi construindo aos poucos, uma coisa que veio? Como é que faz para traçar a carreira de executivo? Honestamente, muita coisa acontece por acaso, né? São oportunidades boas que aparecem na tua frente que você decide pegar ou não. Mas você tem que saber extrair de cada uma delas um aprendizado valioso e saber aplicar um aprendizado análogo de uma experiência em OTC em transporte ou em venda de cachaça. A gente tem que saber olhar o que a gente aprendeu, quais são os princípios, porque o produto muda, mas os princípios não mudam. Então a gente tendo várias experiências e pensando dessa forma, a gente acaba se enriquecendo, né? Tendo mais repertório, mas tem que saber fazer a aplicabilidade, né, de um mercado no outro. Sim, OTC, para quem não sabe, está acompanhando a gente, são os medicamentos sem receita, que a gente chega na farmácia ali e já se automedica, vamos dizer assim, né? E é muito interessante isso que você está falando, de aprender com outras situações, porque isso é pura inteligência, né? A tal da neuroplasticidade, né? Já ficou comprovado que a gente aprende assim também, né? Só resta aplicar. E muita gente tem dificuldade de aplicar, de fazer essa transição aí. O que você acredita que seja o maior desafio de um líder, ou os maiores desafios de um líder, conforme essas experiências profissionais que você teve, tão diversificadas? O que une todas essas suas experiências nas empresas distintas? Obrigado por essa pergunta. Olha, eu acho que o líder, às vezes, ele tem que acalmar o grupo e se afastar. Ele tem que dar um passo para trás. Às vezes você está numa reunião, as pessoas estão querendo fazer tomar uma ação antes de entender o problema. Isso é muito comum nas empresas, né? Então, apareceu um problema, a empresa não entendeu direito a causa e já está correndo para combater. Então, às vezes, você tem que se afastar e dizer para o grupo, o que está acontecendo? O que a gente está aprendendo com isso aqui? Qual foi realmente a causa raiz? Né? E muitas vezes, demorar mais um dia, 2, para discutir um pouco mais o problema, porque tem um ditado que diz que entender o problema de verdade é 80% da solução dele. Olha! Tem muita empresa aplicando uma vacina para um problema que não é para aquele problema. É precipitada, a corrida por resultados de curto prazo nas empresas, a pressão, isso tudo você tem que dosar para poder entender o que está acontecendo com a organização, ter tranquilidade para as pessoas pensarem, entenderem o problema, para aplicar a melhor solução. E nessa hora que você consegue puxar exemplos que você já viveu ou que outros diretores viveram em outras indústrias e aplicar, né? Mas você aí precisa ter um pouco de tranquilidade. Não pode entrar em pânico. Certo.
Certo, certo. Você teve que tomar decisões difíceis aí durante essa sua carreira, né? Uma delas, por exemplo, foi a decisão de ir morar fora. Na verdade, você morou fora 2 vezes, né? Uma em Nova York pela Johnson e outra pela Kimberly, em Dallas, né? O que você ponderou nessa hora em que você decidiu morar fora? Eu acho assim, tem que fazer sentido na carreira, né? Muito mais do que a novidade de morar fora. Tem que fazer sentido para a tua história de carreira, para a competência que você está buscando e para a capacitação e também para a sua família, né? Tem que ser uma experiência boa para todo mundo que te acompanha ou para quem não te acompanha. Então, quando você, como uma empresa global, te expatria, geralmente é um reconhecimento, né? Mas ela está te levando para o lugar que você quer? Ou você preferia uma carreira um pouco mais local? Então você tem que tomar essas decisões e não se deixar, às vezes, encantado demais pela história de morar fora, mas pensar de uma forma fria na carreira. Não é fácil morar fora. Não é fácil fazer amigo, não é fácil adaptar a família, não é fácil o choque cultural, a disputa num lugar com outra cultura. Então, tem que ser decisão muito bem pensada. Eu acho que eu tomei boas decisões quando eu saí do Brasil e renderam muitos frutos pessoais e para a carreira para mim, né? Sou muito grato às oportunidades globais que eu tive. Sim, além de ter morado fora, você mesmo 2 vezes, como eu citei, você também acabou se tornando um executivo global e viajou muito também, né? Então, lidou com fuso horário, lidou com ausência, agenda apertada, né? É muita coisa que você teve aí que equilibrar. Olhando para trás, tem alguma coisa que você nunca imaginou fazer pela sua carreira e que você acabou fazendo? Ou tem algo que você percebeu assim que, nossa, já tive situações para isso e realmente isso eu não vou fazer nunca, assim? Alguma coisa que você se lembre? Eu acho que a gente precisa aplicar as regras de ética que a gente espera que sejam aplicadas conosco. Sempre. Então, assim, eu já vi coisas erradas acontecendo de uma pessoa para outra, de um grupo para outro, mas são territórios que eu me recuso a entrar. Então, eu acho que o fair play, né, que se fala, na carreira você tem que praticar o fair play, você tem que ser justo com as pessoas, muito mais do que popular, justo. Todo mundo entende a justiça, mesmo que ela seja dura. E tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Entender antes de ser entendido, né? E quando você corre para esse canto, para esse corner, e aplica esses princípios, funciona muito bem, eu acho que em qualquer lugar, independentemente da cultura, né? Eu acredito muito nisso, é uma coisa minha. Sim. Então, isso vem da onde? É um valor puramente moral que veio, que você desenvolveu, que veio da sua família, ou tem a ver também com a fé? Como que você lida com a sua espiritualidade? De onde vem, assim, esse senso de justiça, essa busca pelo equilíbrio? Eu acho que vem muito da família, né? De como você foi criado, de como você cresceu, e principalmente no primeiro emprego, né? Eu trabalhei na Johnson's, que é uma empresa extremamente ética, né? Extremamente justa com os consumidores, com os funcionários, e o teu primeiro emprego, você tendo ficado mais de 10 anos nesse emprego, te forma muito, né? A escola, o que se fala, né? Quando você vira gerente, você está absorvendo os conceitos, os hábitos. A primeira escola é muito importante na carreira, e a Johnson & Johnson é um exemplo global, né? de cultura, que foi muito importante para mim. Sim, aí ó, fica mais um insight aqui interessante para quem nos escuta, né? Se tiver a oportunidade de escolher a empresa onde vai trabalhar, se informar sobre ela e buscar uma instituição que realmente foque em mérito, que tem essa preocupação, essa atenção em desenvolver funcionários, né? Em ser justo com o cliente. Muito bom esse insight aí, muito bom. Edu, qual que é a sua maior qualidade como pessoa? Você já pensou nisso?
Eu acho que eu procuro ser inspirador. Quando você trabalha com pessoas, você tem que conseguir tirar o melhor delas, né? E a melhor coisa que uma pessoa tem são as suas emoções, né? É o seu comprometimento, é a sua garra, a sua fidelidade. Então eu procuro provocar as pessoas no sentido da emoção e dos sentimentos bons para uma empresa, para ela, que ela tenha orgulho do que ela esteja fazendo, que ela se sinta realizada. Essa é uma característica muito, muito marcante minha, quando eu tô com um grupo, né, trabalhando numa empresa. Que legal, que legal. Fazer a pessoa se sentir bem, né? Então, num encontro com você, mesmo que seja sério, uma reunião, você procura sempre isso, né? Ou a pessoa sai melhor consigo mesma, mais motivada, né? Ou com mais garra, sempre jogando para cima. Acho que sempre tem que olhar o lado positivo. Você vai fazer uma reunião para dar bronca porque deu uma coisa errada. É lógico que você tem que ter um aprendizado sobre o erro, mas é muito melhor você motivar o pessoal a corrigir o erro do que ficar batendo no erro. Então, acho que assim, a energia, né? O brasileiro é muito assim, né? O brasileiro é muito da pele, da motivação e da geração de confiança na relação também. Então, quanto mais transparente você é, melhor. Certo. Edu, eu sei que você é pai de meninas, 2 meninas, mulheres já, né? Estão bem mocinhas. O que você acha disso, assim? Qual que é o grande desafio hoje de ser pai, hein? Eu acho que entender o que está acontecendo no mundo de hoje com eles, né? Entender esse assunto da sexualidade, né? Entender o efeito das mídias digitais, a visão política deles. Acho que se força você a se reinventar, né? Entender o jovem de novo. Não pensar no jovem como você pensava sobre si. É uma experiência fantástica. Eu acho que o jovem hoje nasce muito mais preparado, muito mais consciente sobre sustentabilidade, sobre direitos de igualdade, de diversidade. Né? Nós temos uma geração crescendo que vem com um chip, que eu falo, né? Um chip melhorado, com valores mais avançados, mais sofisticados, e que realmente está dentro deles. Isso é uma coisa gostosa. Entendi. Tá junto, né? Talvez o maior desafio seja a presença mesmo. Tá junto, tá acompanhando, tá interessado, por aí. Muito bem. E gerar um clima gostoso de convívio, né? Sim, gerar um clima que seja gostoso, tá junto. Né? Sim. Para você, agora me surgiu uma curiosidade. Para você, ser pai, ser também o melhor amigo dos filhos ou é totalmente diferente? Dá para conciliar a amizade com a autoridade? Ótima pergunta. Eu procuro ser o melhor amigo, mas tem hora que você tem que ser pai. Né? Tem hora que você não pode deixar de ser pai, tem que advertir, tem que brigar, tem que dar castigo, tem que achar ruim, mas tudo dentro do guarda-chuva da amizade, né? Da parceria. Mas pai não é amigo, pai bom não é amigo. Pai bom é pai, também sabe ser amigo. Um pouco diferente. Eu acredito nisso. Muito bem, gostei. Olha só sutil, como a hora mas boa, é importante. É verdade. Vai fazer um monte de gente pensar aqui, com certeza. Edu, olha só como a hora voa, tá na hora da gente se despedir. E no momento que a gente encerra o podcast, a gente também coloca para tocar uma outra música que vocês também sugeriram, né? E a música que você sugeriu foi a We Are The World, composta pelo Michael Jackson e pelo Lionel Richie, gravada por vários artistas americanos em 85 em combate à fome. Por que você se lembrou dessa canção agora? E por que para você a gente fecha o nosso papo com essa música? Para quem você gostaria de oferecê-la? A gente precisa ser mais solidário, né? O mundo é tão poderoso, as nações, a soma das nações, dos governos, das corporações, nós vamos ajudar quem está precisando. Né? A gente vive num mundo com muita gente passando fome, muita gente sem emprego, né? Essa música foi uma atitude linda que foi feita. Precisamos ver mais isso. Precisamos ver mais coisas desse tipo, né?
Uhum. É isso que eu Sim, acho. e foi um fenômeno essa música, né? Quando ela foi composta e tudo, realmente mobilizou as pessoas, né? E hoje, com a potência que a gente tem no mundo atual, né? Todo mundo, não todo mundo, estou generalizando de forma muito grosseira, mas a quantidade de pessoas que têm conexão à internet, aparelho celular, né? Computador móvel, parece que até está mais simples de se conectar, mas a gente não vê uma força de mobilização tão grande quanto foi essa daí, né? Nossa, foi uma coisa que marcou a época, né? E precisamos ver mais coisas desse tipo. Tem uma guerra acontecendo hoje, tem refugiados, tem fome pelo mundo inteiro. Tem todo tipo de problema, intolerância racial, intolerância política. Nós precisamos ver mais coisas desse tipo. Muito bem, muito bem. Aron, foi um prazer te receber aqui no nosso podcast Lado Pessoal, viu? Muito obrigada. Adorei a forma generosa, calma, tranquila que você compartilhou aí o seu lado pessoal com a gente. Quero te desejar cada vez mais sucesso, que você se realize em muitos outros desafios. Já vi assim que você realmente encara as coisas com muita garra e com muita paixão mesmo, viu? Parabéns pela sua trajetória profissional até aqui. Milena, foi um prazer fazer parte do teu programa. Eu acompanho a sua carreira, uma carreira de sucesso. Desejo também para você cada vez mais sucesso aí na sua trajetória, que é fantástica. E muito obrigado pelo convite, de verdade. Obrigada, fiquei muito feliz com a sua presença, viu? Até a próxima. Obrigado, um abração. Abraço a todos. Outro. É isso aí, gente. Esse foi o Lado Pessoal de Eduardo Martins Aron, presidente executivo da Santer e conselheiro da Pirassununga 51 e da Jamef Transportes. Lembrando que esse podcast vai ficar disponível na plataforma da Rádio Antena 1 e você pode escutar novamente quantas vezes você quiser. Compartilhe também, né? Conversas boas assim, inspiradoras, a gente tem que espalhar para todo mundo, não é mesmo? Quem será que vem abrir seu lado pessoal pra gente no próximo podcast? Surpresa! Eu espero você. Até lá!
Quer ser a próxima referência do mercado? Então dê mais um passo na sua carreira. Faça pós-graduação na PUC Campinas, uma das melhores universidades do mundo, com diversas áreas de ensino como Direito, Educação, Saúde e muito mais. Acesse puc-campinas.edu.br e conheça todos os cursos. Dê mais um passo e faça o seu futuro. Pós-graduação PUC Campinas. Antena 1 e Milena Machado em Lado Pessoal.